Olá, eu sou o treinador Lucas Guerreiro e quero conversar um pouquinho com vocês a respeito das fases do desenvolvimento motor. Aqui são informações que a gente pode estar aí absorvendo ou utilizando referente a nossas experiências motoras e também pais e mães podem estar utilizando elas para com seus filhos acompanhar essas fases de desenvolvimento. Nós temos aí então 4 fases, onde a primeira dela é a fase do movimento reflexo. Então esta fase aí desde o útero até 4 meses até 1 ano, enfim, é um estágio de codificação e decodificação de informações. Ela refere-se aí a movimentos reflexos, involuntários, enfim, que são a base para o desenvolvimento motor. Sequencial a ela, temos a segunda fase, a fase do movimento rudimentar. É um estágio de inibição do reflexo, então ela do nascimento até 1 ano e também um estágio pré-controle de 1 a 2 anos. Essa fase ela ocorre aí do nascimento até cerca dos 2 anos e aqui é observado os primeiros movimentos voluntários que a criança tem. E essa capacidade, enfim, o surgimento dela em si, ela está relacionada totalmente ao ambiente, a fatores biológicos, a tarefa que a criança tem. Então aqui vale ressaltar que há a possibilidade de uma criança, de acordo com o ambiente, as tarefas que tem, o que ela vivencia, ela se desenvolva de uma forma mais rápida, assim como ela pode ter um desenvolvimento mais lento. Então, isso é algo que pode acontecer. Então, o ambiente em si ele vai influenciar nesta condição. E sequencial a isso, terceira fase, a fase do movimento fundamental. Então, nós temos o estágio inicial de 2 a 3 anos, o estágio de elementares emergentes 3 a 5 e estágio da proficiência, 5 a 7 anos. Então, ela pode chegar aí, e é caracterizada, né, pela experimentação, exploração, a descoberta de modos de execução dos movimentos, questão de estabilidade, locomoção, manipulação, enfim, as experiências que vão sendo adquiridas e vão sendo trabalhadas, aperfeiçoadas ao decorrer da vida. Aqui vale frisar, né, da importância de ter uma experiência, uma alta experiência, uma grande quantidade de movimentos realizados no dia a dia. E então aquela criança que brinca, se diverte, enfim, pratica vários esportes diferentes, enfim, né, ela tem essas experiências motoras diferenciadas. Posterior, temos aí a quarta fase, então ela é um estágio de transição de 7 a 10 anos, temos o estágio de aplicação, 11 a 13 anos e o estágio de utilização ao longo da vida, 14 anos ou mais. Então essa fase é a fase do movimento especializado, então ela chega, né, como uma resposta, um produto da terceira fase e o movimento ela se torna uma ferramenta aplicada a uma série das atividades que vão ter ao decorrer da vida em si e também no meio esportivo, né, crianças que vão talvez ir para essa prática voltada à performance em si. Então, é fundamental a importância, né, que haja o enriquecimento motor dessas crianças nas fases iniciais, enfim, e que dessa forma elas não venham apresentar dificuldades em relação a movimentos especializados, tá? Então, por volta de 7 a 8 anos, apesar de estarem em movimentos especializados as crianças ainda usam as habilidades, enfim, mais refinadas, desenvolvidas em jogos, brincadeiras, situações da vida diária, sem uma obrigatoriedade de ir para o meio competitivo ou algo que restringe o envolvimento da criança em uma única atividade esportiva. Então, a busca de atividades mais específicas, enfim, ela vai começar aí por volta dos 11 aos 13 anos. Aí tem uma maior ênfase em uma habilidade específica de uma possível modalidade que ela esteja praticando. Então, assim, não me estendendo muito, né? Basicamente um resumo dessa parte do desenvolvimento motor, enfim, e fico aqui deixando uma ressalva, né? Conheça um pouquinho disso, ou melhor dizendo, né? Permita que seu filho tenha maior desenvolvimento motor, permitindo a ele uma capacidade de movimento maior. Então, não condeno celulares, televisão, enfim, jogos eletrônicos e tudo mais, só que são atividades que tendem a deixar as crianças numa posição de sedentarismo ou sem realizar tantos movimentos, enfim, que automaticamente vai estar dificultando
mais à frente, tá, em vida de adolescente e vida adulta, enfim, em ter bons movimentos, tá? Então a criança ela foi feita para se movimentar e nós, após a nossa adolescência, enfim, nossa vida adulta também, somos seres que devemos nos movimentar. Fica a importância então de entender um pouquinho sobre essas fases de desenvolvimento. Um abração. Se gostou, deixa um curtir aqui que vai ser muito interessante. Um abraço.